A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos, que Deus abençoe as vossas vidas de forma poderosa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui falar rapidamente, dessa vez vai ser muito pouco mesmo, sobre a natureza de Deus em nós. Vai ser um trecho bem rápido, mas para que possamos aprender sempre com a palavra de Deus. O nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler Romanos no capítulo 6 e no versículo de número 6. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Meus amados, nós sabemos que o pecado é a única coisa que nos afasta da comunhão com Deus. O pecado é a única coisa que destrói a nossa vida espiritual. O pecado é a única ferramenta de Satanás que consegue nos abater diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui para a igreja que estava em Roma, e ele diz que o pecado, ele chama de corpo do pecado. O pecado, ele é um corpo espiritual. O pecado, ele não é físico, ele se torna físico. Mas o pecado, ele é um corpo espiritual. E todas as pessoas, elas receberam isso dentro do seu espírito, dentro da sua genética, dentro do seu DNA, dentro da sua formação humana. Após a queda de Adão, todas as pessoas receberam este algo maligno de Satanás, chamado o pecado. O pecado está impregnado em toda a raça humana. O pecado, meus amados, quando ele começa a ter formação, é como se fosse um sêmen, e quando ele entra no óvulo da mulher, e lá começa então a gestação, e ali começa a fase de formação do corpo. É praticamente a mesma coisa. O pecado, ele foi semeado em toda a raça humana. E quando uma criança nasce, ela já tem dentro de seu espírito, dentro do seu corpo, ela já tem este instinto, já tem esta semente do mal dentro dela. E tanto é verdade que uma criança, por mais inocente que ela seja, por não ter uma consciência formada, por não saber decidir sobre certo ou errado, nós vemos que a criança, ela faz coisas erradas. Nós vemos que a criança, ela mente. Nós vemos que a criança, ela quer toda a atenção para ela. Nós vemos que as crianças, na sua totalidade, são manipuladoras. Querem que os pais façam sempre os seus desejos, suas vontades. E quando isso não acontece, elas fazem um teatro. Elas choram, elas gritam, elas se embuçam, se jogam no chão. Aleluia! Veja, meus irmãos, que isto, quando não se é tratado, isto cresce. E esta criança, na fase adulta, pode se tornar uma das piores pessoas no mundo. A mesma coisa é quando a criança ela começa a mentir, mesmo não tendo a noção da gravidade da mentira, ela vai mentir. Você pergunta se foi ela que fez alguma coisa, ela diz que não.
Você pergunta se foi ela que pegou um certo objeto, ou dinheiro, alguma coisa, ela diz que não. Então veja, meus irmãos, que crianças, por causa dessa tendência, eu vou chamar natural, mas não é natural, essa tendência natural, dessa inclinação que já está no seu corpo, já está dentro dela, leva ela para este caminho de formação do corpo do pecado. E depois de adulto, a única maneira de desfazer isto, a única maneira de destruir isto, é se entregando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente uma vida entregue a Deus que terá condições de destruir ou desfazer o corpo do pecado. O apóstolo Paulo aqui escreve então aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais como escravos. Veja, é somente tendo uma vida identificada com a vida de Cristo, é somente tendo uma vida crucificada como Cristo foi crucificado, aleluia, é que então podemos desfazer o corpo do pecado, destruir o corpo do pecado, aleluia, glória a Deus. E aqui Paulo também está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado. Veja, meus amados, aqui é o ponto que eu quero frisar. Veja que ser cristão não é aceitar Jesus simplesmente e viver a mesma vida que vivia. Ser cristão não é simplesmente ir à igreja, ao templo e fazer algumas liturgias da igreja. Não. Ser cristão, meus amados, não é simplesmente ser bonzinho, não é simplesmente agora começar somente refrear o seu comportamento e achar que tudo isto vai mostrar que a pessoa realmente está em Cristo. Veja que é muito mais profundo, é muito mais poderoso este assunto, porque Paulo não está dizendo aqui de acariciar o corpo do pecado. Paulo não está dizendo aqui em simplesmente refrear o corpo do pecado. Paulo não está dizendo aqui que é simplesmente resistir o corpo do pecado. O apóstolo Paulo escreveu dizendo em Romanos capítulo 6 e versículo 6, se o nosso velho homem foi crucificado. E nós vemos que crucificar, ser crucificado, é ficar praticamente inerte, sem poder expressar reações. E ali na crucificação ser morto. É isto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se nós nos identificamos com Cristo, nós somos crucificados com Ele. O que significa isto? A mesma maneira que Jesus foi conduzido, foi levado mesmo, veja, Jesus sendo levado não pelas suas mãos, mas estavam o carregando. Ele passou por um processo até chegar à cruz. Processo de humilhação, processo de vexame, processo de calúnia, processo de defamação. Jesus passou um processo de pedras, Jesus passou um processo de espinho, Jesus passou um processo de escárnio, Jesus passou um processo terrível, aleluia, glória a Deus. Jesus passou um processo de solidão, os seus discípulos o abandonaram, deixando só, e a Bíblia Sagrada diz que após ele passar por todas estas coisas, ele ainda foi pregado numa cruz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que significa nos identificarmos com tudo isso? O que significa nos identificarmos com Cristo na semelhança da sua morte? Significa nós aceitarmos
a direção que o Espírito de Deus nos dá. É nós aceitarmos a direção que Deus nos leva muitas vezes, aleluia. E este é o ponto que muitos são reprovados. Este é o ponto que muitos saem do Evangelho, abandonam a Deus, abandonam a Cristo, abandonam o reino de Deus. Por quê? Porque quando a Bíblia está dizendo aqui que o nosso velho homem foi crucificado e nós temos que nos identificarmos com Cristo, está dizendo que nós temos que entrar dentro do processo. E este processo é um processo amargo, por quê? Porque dentro deste processo de mortificação, de crucificação, aleluia, vai haver as perseguições, vai haver as calúnias, vai haver as difamações, vai haver a falta de credibilidade, vai haver pessoas lhe abandonando, vai haver pessoas lhe acusando, vai haver pessoas atirando pedras, vai haver pessoas te defamando, aleluia. E quando você entra neste caminho, Deus está te levando para ser crucificado. Aleluia, glória a Deus. Este é o processo que nós nos identificamos com Cristo, até chegar ao último estágio, que é realmente estar morto na cruz. Nós temos que entrar neste processo, aceitar este caminho, assim como Jesus aceitou. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, sendo levado para o matadouro pelos seus tosqueadores. O Espírito de Deus nos leva para este caminho. O Espírito de Deus nos conduz para o deserto. O Espírito de Deus nos conduz para a tentação muitas vezes. O Espírito de Deus nos conduz para sermos caluniados. Nos conduz para ser perseguido. Nos conduz para sermos atacados. Por quê? Para que o nosso velho homem seja crucificado e desfeito. Para que o corpo do pecado seja destruído, o ego, a prepotência, a arrogância, a soberba humana, ela seja desfeita pelo poder de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Uramandagamashandaramagaia. Eu sinto a presença de Deus, o Espírito de Deus quer levar muitos para dentro deste processo. Muitas pessoas ainda não se identificaram com Cristo, por quê? Porque ainda o seu velho homem, a sua velha natureza, a sua velha mulher, continua em evidência, continua vivo. Aleluia. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no versículo de número 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Veja que se entregar para Deus, se identificar com Cristo, é destruir as obras da carne, é desfazer as paixões carnais na nossa vida. É isto que a Bíblia aponta como nós sermos crucificados, como o nosso velho homem ser morto, ser desfeito, ser destruído. O corpo do pecado ser desfeito, ser destruído. Aleluia! Aceite o processo de Deus. Aceite o processo de mortificação. Aceite o processo de crucificação. Deixa Deus matar teu ego. Deixa Deus matar tua soberba, matar tua prepotência, matar tua arrogância. Deixa Deus matar esta ira no teu coração. Deixa Deus matar essas paixões infames na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deixa Deus matar este sentimento de eu não aceito para ninguém, eu não fico quieto para ninguém, eu não baixo a cabeça, eu bato boca, eu discuto, é eu que sei. Deixa Deus matar a tua velha natureza. Oramandagamachandaramahaya. E calabaya sebilaya mandaramachandaramagaya. Urimikandagamasurimikovasebihai. Veja como Deus ele é tremendo, aleluia. Em 1 João, escute, vamos ler em 1 João no capítulo de número 2. 1 João capítulo 2, versículo 15, escute. Velha natureza,
Velho homem, corpo do pecado. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, escute, não procede do Pai. Se você ainda ama o mundo, se você ainda está na concupiscência da carne, se você ainda está na concupiscência dos olhos, cobiça, se você ainda está na soberba da vida, isto não procede do Pai, isto procede do mundo. Ou seja, velha natureza, o seu velho homem, a sua velha mulher, de brabeza, de ira, de vanglória, de disputa, de discussão, oh glória a Deus, deixa o Espírito te levar para o caminho de crucificação. Aceite o caminho de Deus, aleluia. Não lute com o Espírito Santo, mas deixe ele te guiar para você realmente ser morto e o corpo do pecado ser desfeito do teu espírito, do teu corpo e do teu coração. Aleluia, glória a Deus. Deixe Jesus de fato entrar na tua vida. Não deixe Satanás te enganar, você pensando aí que já é servo de Cristo, mas anda como um ímpio, anda como um mundano, fala como mundano, faz as coisas que as pessoas que não são crentes fazem, canta tudo que o mundo canta, usa tudo que o mundo usa. Por favor, deixa Deus te levar para o caminho de crucificação. Deixe o Espírito de Deus destruir o corpo do pecado dentro de ti. Deixe ele sepultar o velho homem, a velha mulher. Aleluia, glória a Deus. E você verá a glória de Deus resplandecer na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. E você que já está no processo, não murmure. Continue orando, continue jejuando. Deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Aleluia. Tem muita coisa para Deus mudar na minha vida, tem muita coisa para Deus mudar na tua vida. Nós estamos no caminho certo, sendo conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus. Deus está conosco, aleluia, nos levando para deserto, nos levando para masmorra, nos levando para cisterna, nos levando para humilhação, nos levando para calúnia, nos levando para as injúrias. Deus está matando a nossa velha natureza. Aceite o processo e somente levante as mãos para o céu e glorifique a Deus, dizendo: Senhor, crucifica-me, Senhor, mortifica-me, Senhor, me ajude a matar a velha natureza. Uramanda gamashandaramanda gamassura magaya. Ikalamanderai astori mikovaseia rasai. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Oh, aleluia! Ai, amagashura maganda rimandoro mondogoshora magala magara machandara maramagaya. Oh, aleluia! Deixe o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Aceite o processo, aceite o processo. Deixa-te levar até você morrer. Depois que você morrer para o pecado, para as concupiscências, para o mundo, Deus te ressuscitará. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra forte, ela fale profundamente no teu coração. E que o Espírito de Deus possa te conduzir, te guiar. Então não murmure, não te queixe. Não fale bobagem, aceite o processo e Deus será sempre contigo. Paz do Senhor Jesus.